Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel está estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres.
Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Zacarias capítulo 1. Aliás, melhor começar a explicar para você que o livro de Zacarias é incrível. São 14 capítulos de um livro profético e escatológico. Profético porque ele tem profecias para a sua própria geração. Que geração é a geração de Zacarias? Zacarias foi conterrâneo de Ageu, outro profeta. 2 profetas que Deus levantou depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Aqui eles não estão mais na Babilônia, eles estão em Israel, eles estão na terra de Judá. E eles voltaram com entusiasmo, começaram a reconstruir o templo, mas não passou da pedra fundamental. Eles ficaram desanimados diante de algumas resistências e desistiram da reconstrução. E então Deus levanta com força Ageu para incentivar o povo a voltar, a reconstruir o templo, a cidade, a crer na promessa de Deus. E Zacarias é levantado para mostrar que do mesmo jeito que Jerusalém precisa ser reconstruída, o relacionamento deles com Deus também precisa ser reconstruído. Por isso ele fala tantas vezes: volte para mim, povo meu, se converta a mim, povo meu. E aqui nós vemos várias vezes o nome Senhor dos Exércitos. Por que foi usado Jeová Sabaoth? Porque é uma grande guerra que é travada na mente, nas emoções, na vida espiritual da nação, para que eles fiquem... A guerra do inimigo é para eles ficarem paralisados. E Deus querendo que eles possam agir. Bom, eu disse que o livro de Zacarias é um livro profético, mas eu disse que também é um livro escatológico, porque Zacarias fala dos últimos dias. Depois que o profeta é usado para animar e chamar o povo para se arrepender e restabelecer a intimidade com Deus, Zacarias tem 2 visões. A primeira visão, ele vê cavalos. Cavalos como você vê os cavalos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, você vê os cavaleiros de Apocalipse saindo e percorrendo a terra com o juízo de Deus. Aqui estes cavaleiros, eles percorrem a terra, eles dizem uma outra palavra: está tudo calmo, está tudo bem. Mas aqui mostra que Deus tem os seus cavaleiros para o juízo. No meio da murta tem um anjo que dá ordens a todos. E aqui é perguntado ao Senhor: Senhor, até quando? Porque depois de 70 anos de cativeiro, até quando? Quando é que nós vamos ver a restauração? E aí a resposta é do Senhor mesmo. O Senhor disse: olha, por um tempo eu estive muito aborrecido com Israel, com Judá. Eu estive muito aborrecido. Mas agora eu vou estender a minha mão, eu vou abençoar, eu vou restaurar. A cidade será reconstruída. Mas ele diz que ele tem uma indignação. Porque quando Deus trata os seus filhos, ele traz juízo. Como eu falei, 70 anos de cativeiro na Babilônia foi o juízo de Deus. Mas depois que Deus disciplina, Deus fala: olha, o meu juízo é uma coisa, é para consertar, restaurar. Mas as nações que se levantaram para destruir Israel, eu vou exercer vingança. Deus não permite que ninguém vá além da medida. É Ele que disciplina, como eu disse, não para destruir. Segunda visão do profeta.
uma visão profunda. Ele vê chifres. Anota, sempre que tiver a palavra chifre, essa palavra fala de poder, profeticamente. Então ele está falando, tem 4 poderes, 4 potestades que se levantaram para oprimir a nação. E como ele diz aqui em Zacarias capítulo 1, do versículo 18 em diante, ele diz que esses chifres eram poder das trevas, eram potestades que não deixavam o povo nem levantar a cabeça. Quando você não levanta a cabeça, porque você está cabisbaixo, você está desanimado. Então ele está falando, por isso que vocês estão desanimados com a obra. Por isso que vocês não querem continuar a reconstrução do templo, porque vocês estão deixando que essa opressão domine vocês. Então, ele diz, eu levantei 4 ferreiros. Ferreiro é aquele que dá armas, né? Naquele tempo, as armas era necessário ferreiros para a espada, para o escudo. Então, Deus usa outra imagem, ele usa uma analogia. E ele diz assim, os ferreiros é quem dá arma àqueles que estão desanimados. E quem são esses que dão armas? É a voz profética que se levanta no meio do caos. É a voz do mestre que se levanta no meio do caos. E Deus levanta Zacarias, o profeta Ageu. Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras. Deus levanta muitas pessoas pontuais. Deus levanta neste momento de caos para que a palavra profética liberada se cumpra. Tudo pode passar, menos a palavra de Deus. E nós vamos ver no decorrer do livro de Zacarias que a palavra vai se cumprir. No tempo do fim, essa palavra, o livro inteirinho de Zacarias, ele é tanto para o povo da época de Zacarias, como é para nós, geração da última hora. Então presta atenção, porque o clamor é o mesmo. Deus está falando para você se voltar para Ele, chegar mais perto, se arrepender. Ele diz que sobre a terra está levantado um poder para ti, um poder das trevas, para te desanimar, para você paralisar. E Ele está dizendo, levanta a cabeça, porque eu levantei vozes proféticas, mestres, para que você levante a cabeça e saiba que a minha palavra vai se cumprir nessa geração, que é o avivamento. Eu aguardo você no nosso próximo capítulo de Zacarias.